Fala pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com as notícias do mercado da bola, atualizações do mercado, nova proposta do Flamengo pelo Caio Jorge, Cruzeiro quer mais dinheiro, hein? Vamos explicar essa situação no nosso vídeo, vamos falar também do Guilherme Arana, fechado com o Fluminense, já é aguardado hoje para se apresentar no seu novo clube, vamos falar também aqui de renovação importante no próprio Fluminense, também tem proposta oficial lá no Vasco, o clube fez uma proposta para contratar um zagueiro do Colo-Colo, mas também pode perder jogadores importantes para o mercado italiano e até mesmo da Turquia. Vamos falar muita coisa agora para vocês aqui. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados do canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 43 mil inscritos aqui, a gente quer chegar a 45 mil, depois, quem sabe, 50 mil inscritos, passo a passo aí, nosso canal da humildade, crescendo aí a cada dia. Muito obrigado quem está dando um voto de confiança, se inscrevendo aí no canal. Bom, começando o nosso girão com alguns acertos importantes aqui no futebol brasileiro. O Internacional confirmou a renovação de contrato com o meia Alan Patrick até o fim de 2027. O jogador estava chamando a atenção do mercado, o Fluminense teria demonstrado interesse na contratação do jogador. O atleta tinha um vínculo se encerrando em dezembro do ano passado e negociava sua extensão com um reajuste salarial. Desde a conquista do título gauchão, que essa negociação vinha se arrastando e teve um final feliz para o Internacional aí, e o jogador vai continuar no clube até o fim de 2027. Já no rival Grêmio, o clube anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Caio Paulista. O jogador chega por empréstimo com opção de compra vindo aí do Palmeiras, né? Ele estava no Atlético Mineiro, mas pertencia ao Palmeiras e foi emprestado ao Grêmio por uma temporada. Lá no Fluminense, o clube anunciou oficialmente a renovação contratual do goleiro Fábio. Novo vínculo do jogador de 45 anos será válido até o fim de 2027, quando o Fábio terá 47 anos. Será que ele vai até os 50, meu amigo? Tá com cara, hein? Comenta aí o que você acha do Fábio renovando o contrato com o Fluminense. Se você acha que o jogador vai jogar até os 50 anos, deixa aí nos comentários. E por falar em Fluminense, o clube acertou a contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana, inclusive já é aguardado hoje lá no Rio de Janeiro. O atleta de 28 anos é novo reforço do tricolor, uma negociação aí que não foi tão difícil assim para o Fluminense. Rapidamente o Fluminense conseguiu contratar o Guilherme Arana, que já estava dando mostras que não iria permanecer no Atlético Mineiro. Lá no Corinthians, o clube informou que o meio-campista Alex Santana está fora dos planos para essa temporada de 2026. O meio-campo de 30 anos estava emprestado ao Grêmio, retornou ao clube, mas não deverá ser utilizado, segundo o GE. Globo. Comenta aí se você gostaria de ver o Alex Santana no seu time. Além dessa situação, o Corinthians negocia a contratação do Saravia, que está livre no mercado após uma passagem pelo Atlético Mineiro. O scout do Corinthians aprovou o nome e agora o Clube Paulista já está negociando com o staff do jogador de 30 anos a sua contratação. Lá no São Paulo, o clube encerrou as negociações e não vai mais contratar o zagueiro Gaston Ávila. Esse jogador esteve em negociações com o São Paulo desde o fim do Campeonato Brasileiro, porém a negociação não evoluiu. Além disso, o São Paulo ganhou concorrentes na disputa para contratar o volante Alan, lá do Flamengo. O jogador, além do São Paulo, desperta interesse do Atlético Mineiro, agora Fluminense e Bahia também são outros dois clubes que estão interessados na contratação do jogador e já fizeram contatos com o Flamengo aí para saber de como que está a situação do volante e quais os moldes da negociação. Lá no Grêmio, o clube liberou o goleiro Thiago Volpi para procurar um novo clube, indicando que o goleiro não faz parte dos planos para a temporada de 2026. O Thiago Volpi, que foi muito bem lá no México, quando voltou ao Brasil, já não se firmou tanto assim no Grêmio, muito questionado, e agora ele pode estar a um passo de deixar o clube gaúcho. Já que o assunto é goleiro, o Sport negocia a contratação do goleiro Kehler, ex-Internacional, ex-Vasco. O jogador estava no Ceará na última temporada e pertence ainda ao Internacional. O goleiro de 29 anos pode ser aí novo reforço do Sport para a próxima temporada. O Coritiba encaminhou a contratação do uruguaio La Vega, que pertence ao Fluminense e deverá chegar ao Coxa por empréstimo. O jovem jogador de 20 anos vem recebendo pouquíssimas oportunidades aí com o técnico Zubeldia e é um dos nomes que deverá deixar o tricolor carioca nos próximos dias, segundo aí o GE. Globo. O Coritiba também venceu a concorrência do Ceará e acertou a contratação do atacante Fabinho, que estava sem clube após deixar o América Mineiro. Lá no Remo, outro clube que subiu de divisão, o clube paraense enviou a proposta para contratar
o meia Patrick, que pertence ao Santos e deverá chegar ao Remo por empréstimo. O jogador de 33 anos disputou a última Série B pelo Atlético Paranaense. Além desse nome, o Remo também tem negociações em andamento com ele, Patrick de Paula, meu amigo. Lembra dele? Aquele mesmo, revelado no Palmeiras, tem passagem pelo Botafogo, Criciúma. O jogador está atuando no Estoril de Portugal, volante de 26 anos, ainda pertence ao Botafogo e deverá ser novo reforço do Remo por empréstimo. Essas são as informações aí quanto a reforços que podem pintar lá no Remo. Outro clube que subiu de divisão, a Chape, tenta a contratação do atacante Bolazzi. O jogador está livre no mercado após deixar o Cruzeiro. O atleta que teve muito destaque no Criciúma, já na Raposa, foi muito abaixo, sempre sendo um reserva em muitos jogos sequer ele entrava em campo, né? Com certeza foi uma lástima total o Bolazzi lá no Cruzeiro. Comente aí se você gostaria de ver o jogador no seu time. E por falar em Cruzeiro, o clube chegou a um acerto aí para contratar o atacante Chico da Costa. O jogador deverá ser comprado por cerca de 5,5 milhões de reais. O atacante de 30 anos pertence ao Cerro Porteño e disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Mirassol. Era muito difícil que o jogador permanecesse no Mirassol, até porque o Cerro Porteño pediu a volta do jogador e iria aproveitá-lo. Só que no meio disso tudo apareceu o Cruzeiro como interessado e fechou o negócio por esse atleta. E também outra situação vive o Cruzeiro, que é a possível saída do Matheus Pereira. O jogador está vivendo aí um processo de renovação contratual com o clube mineiro. O Palmeiras segue interessado e monitorando a situação do jogador e pode fazer uma oferta para o jogador se juntar ao Palmeiras no meio do ano. O Verdão aguarda saber se o meia renovará ou não o contrato com a Raposa, que vai até a metade desse ano de 2026. O jogador, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, segundo as informações da ESPN Brasil. E além dessas situações, outro jogador que pode deixar o Cruzeiro é o Caio Jorge, né? O Flamengo enviou nos últimos dias uma nova proposta, cerca de 24 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais, mais o Everton Cebolinha, e ainda mais 10% em uma futura venda do Caio Jorge. Essas foram as informações trazidas pelo Vene Casagrande, porém o Cruzeiro achou a proposta muito abaixo dos valores que o clube mineiro deseja pelo atacante e não deverá aceitar novamente essa proposta do Flamengo. E um ex-jogador do Flamengo que pode pintar no Cruzeiro é o Gerson, né? O clube segue negociando a contratação do jogador junto ao Zenit da Rússia e as negociações estão avançando bem. O jogador tem um forte desejo de voltar a atuar no futebol brasileiro e isso é o que está mais facilitando o negócio para o Cruzeiro. Só que, por outro lado, as negociações com o clube russo não são fáceis e o Cruzeiro está tentando aí melhorar cada dia essa proposta, melhorar as condições para que o Gerson seja contratado. De acordo com as últimas informações, havia um problema na negociação, porém, esse problema já teria sido resolvido e a negociação teria avançado. Pode ser que nos próximos dias, nas próximas semanas, aconteça de fato o acordo entre Gerson e Cruzeiro e o Gerson seja novo reforço da Raposa. No ex-clube do Gerson, Flamengo, o clube segue também tentando a contratação do goleiro Gabriel Brazão. Ele surge como plano A da diretoria do Flamengo. O clube pretende pagar entre 6 e 7 milhões de euros, aproximadamente 39 a 46 milhões de reais, podendo chegar no máximo a 10 milhões de euros, dependendo da resposta do Santos, que giraria em torno de 65 milhões de reais. O Santos, por sua vez, quer mais grana para vender o jogador, segundo a ESPN Brasil. Já que o assunto é Flamengo, o clube tentou a contratação do argentino Castellano, que está atualmente na Lazio. Porém, o jogador não virá para o Brasil e deverá ser novo reforço do West Ham lá na Premier League. O clube inglês avançou nas negociações com a Lazio para adquirir o argentino por cerca de 29 milhões de euros, aproximadamente 189 milhões de reais. Bom, e seguindo com o nosso girão de notícias, lá no Galo, o clube fez uma sondagem pelo atacante Mauro Icardi. Aquele mesmo, amigo, da Inter de Milão, PSG, está atualmente no Galatasaray. O atacante de 32 anos desperta a atenção do Galo. O clube turco exige cerca de 9 milhões e meio de euros, aproximadamente 60 a 62 milhões de reais, para liberar o centroavante. O Icardi tem contrato até junho de 2026 com o Galatasaray, inclusive já pode assinar um pré-contrato com o Galo, né, que hoje é o clube interessado no jogador. Caso o Galo não feche essa contratação, dificilmente o Icardi continuará lá no Galatasaray e pode ser que seja uma possibilidade real o retorno dele ao mercado sul-americano. Comenta aí se você gostaria de ver o maior talarico de todos aí no seu time. Bom, e lá no Vasco, o clube prepara aí uma barca gigantesca e também tem jogadores que podem ser vendidos, né? Jogadores que estão nos planos da diretoria. O Diniz deixou bem claro que quer trabalhar
com 14 a 15 jogadores que fizeram parte do plantel da temporada passada de 2025, logicamente reforçando bastante o elenco do Vasco com novas chegadas de jogadores. E jogadores importantes vêm chamando a atenção do mercado europeu. O Paulo Henrique, lateral da seleção brasileira e do próprio Vasco, desperta interesse da Inter de Milão. Só que a negociação pode dar uma esfriada devido à Inter estar fechando a contratação do João Cancelo, que está no Al Hilal. A situação com o Paulo Henrique ainda não evoluiu, somente teve uma sondagem. O Vasco deseja vender o atleta por cerca de 55 milhões de reais. Vale ressaltar que dias atrás, além da Inter de Milão, clubes da Alemanha e também da Arábia Saudita demonstraram interesse no lateral direito. Outro jogador do Vasco que desperta interesse do futebol lá italiano é o volante Barros. O jovem jogador vem despertando interesse de 2 clubes da Série A, porém que não tiveram seus nomes revelados. O jogador é um destaque aí do Vasco, titular incontestável do meio-campo, pode ser vendido. Segundo a imprensa italiana, a proposta gira em torno aí de 3 milhões a 4 milhões de euros. O Vasco claramente vai querer mais grana para poder vender esse jogador. E outro jogador que pode sair do Vasco é o Lucas Piton. O Besiktas da Turquia trata o jogador como uma das prioridades para a lateral esquerda e tem um forte interesse na contratação do jogador do Vasco. O jogador aí que é titular incontestável do Vasco dificilmente deverá deixar o Vasco por valores abaixo aí do mercado, né? A gente não sabe quanto que o Besiktas vai oferecer pelo jogador. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no nosso canal a respeito dessas 3 possibilidades de saídas lá do Vasco. Ainda também tem a situação do Verratti, desperta interesse do Boca Juniors. Ele está numa lista muito extensa do Boca de possíveis reforços para a Libertadores de 2026. E o Verratti é um jogador que a imprensa argentina trata como um extremo goleador e que chama muito a atenção do Boca Juniors. Em breve pode ser que tenha a proposta oficial lá no Vasco para contratar o centroavante de 37 anos. Além dessas possibilidades de saídas, o Vasco fez uma proposta oficial para contratar o zagueiro Alan Saldívar, que está atualmente no Colo-Colo. Segundo o All Sport, a oferta do Vasco é para adquirir 50% dos direitos econômicos do defensor, com a possibilidade de comprar mais 30% no futuro, conforme metas e condições previstas no acordo. O Saldívar, por sua vez, já comunicou à diretoria do Colo-Colo que tem desejo em defender o Vasco e deseja a transferência para o clube do Rio de Janeiro. O Vasco entende que é um jogador importante para compor o elenco. O Diniz gosta muito desse atleta e o zagueiro entende que é o momento ideal para sair do Colo-Colo e já tem recebido sondagens do Vasco já há algum tempo. Ele deseja vestir a camisa do Vasco, só que ainda não tivemos os valores revelados da proposta oficial. O que a gente sabe é que, de fato, o Vasco fez uma nova proposta, já que a primeira proposta foi recusada. Comenta aí, torcedor vascaíno, o que você acha da possibilidade de saídas e essa chegada lá no Vasco, além desse nome. O Vasco também fechou a contratação do Rojas, que deverá ser anunciado em breve como o primeiro reforço para a temporada. Esse é o vídeo de hoje, valeu demais, pessoal, por ter assistido até o final, muito obrigado mesmo. Comente aí o que você achou do nosso girão do mercado da bola. Qual desses jogadores você gostaria de ver no seu time aí nessa temporada de 2026, hein? Tamo junto e é nóis!